Fachin, por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. E todos os integrantes dessa corte aí, eu tô falando, com base na liberdade de expressão. Temos uma lei de segurança nacional e ele está aí para ser usada. Desde a década de 90, eu disse que essa lei de segurança nacional não estava recepcionada pela Constituição. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Laura, a gente tem falado bastante sobre dois temas nesses últimos tempos, aí, não só aqui no podcast, mas acho que no noticiário, que é de um lado a pandemia, que é efetivamente o que tem tomado a atenção de todos os debates e preocupações nesses últimos meses, mas também voltou com muita força, né, desde o início do governo Bolsonaro, o tema da ditadura. E nesses últimos meses, sobretudo, vem emergindo aí uma discussão sobre a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que foi promulgada em 1983 e que, curiosamente, ela tem aparecido reivindicada por diferentes campos desse embate político entre bolsonarismo e antibolsonarismo. Recentemente, agora, houve a prisão do deputado Daniel Silveira por uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Isso gerou uma discussão enorme, né, sobre a maneira como a prisão aconteceu, se havia de fato um flagrante ali. Sem entrar no mérito dessas questões técnicas mais específicas, fato é que o fundamento ali era a Lei de Segurança Nacional. E, curiosamente, essa mesma Lei de Segurança Nacional é aquela que tem sido utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news e no inquérito também de combate aos atos antidemocráticos, né, que vem operando já há algum tempo, a gente já fez episódios sobre eles. Então essa lei me parece que é algo bastante importante para a gente pensar hoje a conjuntura política, a atuação do governo, os limites que vêm sendo postos pelo STF e a relação entre ditadura e democracia, que é um tema que nunca passa, parece, aqui no Brasil, né? Pois é, Renan, é bom que você tenha trazido esse tema mesmo, até porque a gente com isso consegue não só discutir o tema específico, né, desse último caso do deputado Daniel Silveira, mas também entender o que diz essa lei, quais as coisas que a gente pode esperar, né, riscos e, ao mesmo tempo, benefícios se a lei for bem tratada, não sei, né? Vamos começar aos pouquinhos explicando, e aí eu quero te perguntar o que diz exatamente essa Lei de Segurança Nacional, né? O que está previsto nela, quando que ela foi promulgada e como ela tem sido usada desde então. Então, essa lei da segurança nacional, ela não é a primeira lei dessa natureza, ou seja, a gente já tem leis de segurança nacional no Brasil, pelo menos desde os anos 30, na época do governo do Getúlio Vargas. A nossa Constituição de 1934 é a primeira a mencionar a expressão segurança nacional. Uhum. Não que também antes não houvesse, né? A gente teve leis outras, né, que previam crimes, por exemplo, de lesa majestade, crimes políticos, né, essa espécie de crimes contra o Estado, contra a ordem interna. Uhum. Isso é algo que é bastante antigo no nosso direito. Né, basicamente vem desde essa matriz de colonização portuguesa, a maneira como as ordenações do Império foram trazidas, e os primeiros códigos criminais que nós tivemos também já previam esses crimes, entendendo aí um conceito um pouco impreciso, né, abstrato, de uma defesa do Estado, né, de uma defesa do governo, de uma defesa da nação em relação a ameaças que ou são externas ou internas. Tá. Então, nos anos 30 é quando isso vai tomando a forma desse discurso de uma segurança nacional, que é você preservar a sociedade e o Estado diante de qualquer perigo que ameace a integridade territorial, a soberania nacional, né, a federação, o Estado de Direito, mais tarde vai ser assimilado, enfim. São um pouco ideias de uma defesa
da estrutura do Estado, da sua integridade, da soberania territorial. Então isso é algo que já estava nessa ideia de segurança nacional desde os anos 30, que incorporou ideias de crimes políticos que vinham lá de trás do processo de colonização e que na ditadura vão encontrar um ápice, porque a ditadura vai levar esse discurso da segurança nacional para um outro lugar. Ali num contexto de Guerra Fria, em que você tinha os dois polos, um liderado pelos Estados Unidos do capitalismo e o bloco socialista liderado pela União Soviética, você tinha ali uma corrida armamentista, uma corrida geopolítica bastante marcada, que afeta de maneira muito peculiar o Cone Sul, a América Latina. Você tem uma série de ditaduras, de golpes de Estado iniciais, que vão dar origem e instaurar ditaduras nessa região e que vão positivar essa ideia de segurança nacional nas suas legislações. Então, no caso da ditadura no Brasil, a gente teve esse discurso da segurança nacional que veio elaborado pela Escola Superior de Guerra no pós-Segunda Guerra, e que os militares vão levar para o governo assim que assumem em 64, e vão começar a fazer uma série de decretos-lei em 67, depois em 69, que vão ser essas leis de segurança nacional no Brasil e que vão ser transformadas nesse período até chegar à Lei de Segurança Nacional que nós temos ainda vigente, que é a Lei 7.170 de 1983, já do período final da ditadura. Tá. E, no geral, então, Renan, essas leis de segurança nacional, em suas várias versões, elas foram utilizadas por esses regimes autoritários para justificar também atos de violência, de tortura ou de prisões contra aqueles que eram considerados, vamos dizer, inimigos da nação, aqueles que, de alguma forma, estariam lesando a pátria, se enquadrava nessa lei e com isso passavam a justificar atos de violência do próprio Estado? Exato, Laura. Ela foi utilizada, essa lei, para perseguir opositores. A doutrina de segurança nacional, ela tinha essa visão de que a ameaça ela já não era mais externa, ela estava instaurada dentro do próprio território. Entende a doutrina de segurança nacional que toda atividade humana é guerra, um ato de luta. O inimigo não está na divisa, mas infiltrado em todos os lugares. E o inimigo infiltrado, sabem os senhores, é muito mais perigoso. Que se tinha uma guerra subversiva, uma guerra psicológica adversa, que era a ideia de você entrar na nação, colocar elementos ali externos, alienígenas, como se chamava, para poder incitar a subversão, a ordem social e a ordem política. Então o inimigo de externo, ele passa a ser visto dentro do próprio território. E aí se justifica o emprego da força, da violência militar contra esses inimigos. E é com base nessa lei que a ditadura perseguiu opositores, Inclusive essa lei ela retirava direitos básicos e elementares que estavam assegurados naquele momento para todos os cidadãos. Então certos direitos individuais, como a impossibilidade de você deixar um preso incomunicável, isso acontecia na ditadura com base na Lei de Segurança Nacional, apesar de não ser permitido. Então essa lei ela começou a abrir algumas exceções do campo dos direitos individuais, das garantias processuais, e o Estado passou a utilizar dessa lei para poder perseguir de uma maneira legalizada também. Isso sem falar na dimensão extrajudicial e extralegal da repressão, que também houve, de prisões arbitrárias, torturas, desaparecimentos forçados, execuções, etc. Mas essa lei era uma maneira de dar uma aparência de legalidade para a repressão e para a perseguição dos opositores políticos na época da ditadura. E aí, Renan, você falou que a versão atual da lei ainda é a de 1983, ou seja, ainda pré-Constituição de 88, pré-redemocratização de fato. Como é que ficou desde 83, Primeiro, o que diz a lei nessa última versão e como é que ela vem sendo utilizada após a ditadura? Essa lei de 83 ela é uma versão um pouco melhorada do que a gente teve antes, desses decretos-lei que eu mencionei de 67 e de 69, depois uma lei de 78,
que foi uma outra lei de segurança nacional. E em 83 houve essa, já depois da lei de anistia, que é de 79, num momento já de abertura, né, naquele projeto de distensão, de abertura políticas, que marca o fim da década de 70, começo da de 80, quando a oposição vem se organizando, né, os setores pró-democráticos no Brasil vinham se organizando de uma maneira bastante marcada, movimento estudantil, movimento sindical, né, outros movimentos feminista, negro, LGBT. E aí o delegado chegou, como é que nós podemos chamar o senhor? Eu disse, pode chamar de viado mesmo. Foi um contexto de grande mobilização que fez com que também essa lei ela acabasse retirando aí da sua redação, né, os legisladores retiraram alguns dos aspectos e dispositivos mais problemáticos, que claramente violavam direitos individuais e garantias processuais. Além disso, a Constituição de 1988 também, em alguns pontos, mexeu com o que essa lei previa. Essa lei de 83, por exemplo, ela previa que qualquer crime previsto aí contra a segurança nacional, ele tivesse de ser julgado pela justiça militar, né? O que é um grande problema, que a ditadura se utilizou muito disso. Porque aí qualquer crime você leva não para a justiça comum, mas para a justiça militar, em que há uma presença muito grande, uma força, né, dos militares na época dos governos ditatoriais. Isso cai com a Constituição de 88, mas a maior parte dela permaneceu, porque a gente não teve ainda, e esse é um grande problema, um enfrentamento da constitucionalidade dessa lei no Supremo Tribunal Federal, né? Então nem o Congresso Nacional fez uma nova lei que permita avançar em aspectos, e eu já vou mencionar o que diz a lei especificamente, os aspectos que eu vejo como mais problemáticos, mas também o STF ainda não enfrentou essa questão em sede de controle de constitucionalidade, né, para verificar o que a gente chama de recepção daquela legislação. Então, quando vem uma nova Constituição, a Corte Constitucional ela pode fazer esse processo de filtragem dos dispositivos para ver o que está de acordo com o novo texto constitucional e é recepcionado, e o que não está de acordo e, portanto, é revogado pelo texto da Constituição. Agora, em relação ao texto dela, então, só para exemplificar, para ficar mais concreto, né? Então, ela diz o seguinte, por exemplo, que qualquer crime que lese ou que exponha a perigo de lesão a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito, ou a pessoa dos chefes dos poderes da União, né, são crimes que podem ser enquadrados, então, nessa legislação. E aí ela tem uma parte, né, de apontar certas condutas que são consideradas como agravantes, condições agravantes e atenuantes, mas em relação aos crimes, são vários crimes, por exemplo, como entrar em entendimento e negociação com governo ou grupo estrangeiro para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil, nessa ideia de que vai se associar com gente lá fora para poder desestabilizar a sociedade e o governo brasileiro, tentar submeter o território nacional a domínio ou soberania de outro país, também essa questão de relações internacionais, aliciar indivíduos de outro país para invadir o território brasileiro, tentar desmembrar parte do território nacional para fazer um país independente, né, na época que se tinha essas coisas separatistas, assim, vamos separar o sul do país, né, uma série de debates em relação a isso. Outros, por exemplo, comunicar, entregar ou permitir comunicação a grupo estrangeiro de documentos e assuntos do interesse do Estado brasileiro que são sigilosos. Espionagem mesmo. Exato, lidando com questões de espionagem. Então se vê que é uma questão de segurança interna mesmo, que tem sentido, né, esses dispositivos iniciais da lei, eles até fazem certo sentido, porque de fato é preciso se preocupar com a segurança nacional brasileira, né? Mas aí, mais para frente, os dispositivos da lei já vão mudando um pouco de cara, né? E aí já vem, por exemplo, algo como integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com emprego de grave ameaça, né? Então, o que é exatamente você ter por objetivo uma mudança do regime vigente? A revolução, né? Por exemplo, é mudar o regime. Você está querendo mudar o regime capitalista. Ou então, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça o regime vigente ou o Estado de Direito. Aí é uma proteção do Estado de Direito. Mas aí vem coisa que é ainda mais sensível, né, em relação à lei. Fazer em público propaganda
de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa. Que a ditadura pensava que qualquer discurso, né, por exemplo, do movimento negro que afirmava a existência de raças no Brasil e que denunciava o mito da democracia racial, a ditadura considerava discurso de discriminação racial, e por isso que está aí. E houve, naquele período, uma nota pública, né, do Segundo Exército se colocando contra, né, dizendo que aqui no Brasil não tinha racismo, não tinha esses problemas, que eram ideias alienígenas que queriam implantar no Brasil. Estavam, na verdade, querendo acabar com o combate ao racismo. Discursos que são propaganda. Como se isso fosse um movimento de separar as pessoas, Exato. né? Como se isso fosse de romper a unidade, a integridade da nação, desse corpo único, né, que está por detrás da doutrina de segurança nacional, de que a nação não pode ter divisões. E por isso essa questão das classes, né? Então você não pode, por exemplo, incitar, segundo essa lei, subversão de ordem política ou social. O que é uma subversão de ordem política ou social? Né? Praticamente qualquer protesto ou reivindicação é, em alguma medida, uma subversão. Aí você não pode também incitar a luta entre as classes sociais. Peraí, todo movimento sindical e trabalhista, em alguma medida, está incitando uma luta de classes, né? Porque está reivindicando uma divisão em relação ao produto do trabalho gerado socialmente e, portanto, tem uma discussão aí importante, né, de repartição, de classe mesmo. E boa parte da política, né, da esquerda, né, da política sindical trabalhista é baseada nesse discurso sobre classes sociais, expropriação, né, extração de mais-valia, né, um discurso de matriz marxista. Então, essa lei ela traz alguns dispositivos, e esse é um grande problema dela, né, a despeito dela ter melhorado, já não tem a mesma, digamos, consistência repressiva que ela tinha quando era nos anos 60 e 70 nas suas versões anteriores. Fato é que ela ainda tem tipos penais, ela define os crimes de maneira muito aberta. E a gente sabe que qualquer definição de crime muito aberta pode fazer com que, em determinado momento, governos se utilizem dessa legislação, né, para perseguir movimentos sociais, para perseguir ativistas, para perseguir setores da sociedade que estejam questionando alguns aspectos, não no sentido de destruir a democracia e o Estado de Direito, mas no sentido de aperfeiçoá-los, inclusive. Tá, mas aí então vamos pensar na prática como essa lei tem sido utilizada, né? Começando com esses casos mais recentes, Renan. De um lado, essa lei ela parece poder ser utilizada pelo próprio STF, né, até como uma forma de inibir essas manifestações contra o parlamento, contra o STF, esses atos antidemocráticos que podem ser compreendidos como indo contra o Estado de Direito, né, essas coisas que estão lá na parte inicial da lei que você leu aqui pra gente. De outro, também é verdade que o próprio governo Bolsonaro, né, poderia utilizar essa lei para coibir e até perseguir os seus adversários políticos. Está todo mundo utilizando a lei? Como é que esse caso recente do deputado Daniel da Silveira ilustra para a gente esses possíveis usos? A verdade, Laura, é que essa lei, como ela representava, ela encarnava o que foi a ditadura, né? O discurso da segurança nacional foi muito central na ditadura brasileira e essa lei ela acabou materializando isso. Então, quando se lutava pela anistia já no fim da década de 70, né? Enfim, pela libertação dos presos políticos, ao mesmo tempo já se brigava e se lutava também pela revogação da Lei de Segurança Nacional de então, porque era com base nessa lei que os presos políticos estavam todos ali sendo perseguidos, presos e tudo mais. Então, essa lei ela acabou ficando marcada como uma legislação muito central do entulho autoritário da ditadura. Não à toa que não se utilizou muito essa lei, né? Então, vem a transição democrática, uma nova Constituição, uma nova lei daí em 1983 de Segurança Nacional, um pouco mais branda, mas ainda assim problemática, como a gente viu agora. Vem a Constituição de 1988, que também radicaliza o processo de democratização do Estado brasileiro, das instituições, né, da previsão de direitos individuais, sociais. Só que nos anos 90, ninguém discute mais a revogação dessa lei.
e nem a aplicação dela, porque parece que tinha ficado no passado esse tema, né? Então era uma lei que estava em vigor, mas é mais uma de várias leis que a gente tem em vigor formalmente, mas que materialmente elas não têm efetividade, porque não são evocadas, né? Porque o Ministério Público não utiliza, a polícia não utiliza, e aí ela acaba ficando um tanto esquecida. Mas isso vai mudar nos anos 2000, né? E a gente foi tendo governos democráticos, parece também, e esse acho que é o ponto principal, governos democráticos que não botavam essa lei no centro da cena, da discussão política, né? Das estratégias de relação com a sociedade civil. Coisa diferente agora em relação ao governo Bolsonaro. Sim. Então, nos anos 2000, a primeira vez que se utilizou essa lei foi um caso que ficou bastante conhecido, teve um debate muito grande na sociedade, porque aconteceu a prisão de membros do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E aquilo gera uma repercussão muito negativa, porque eram trabalhadores que tinham feito ocupações pelo Brasil de terras improdutivas, né, no campo, e aí eles são enquadrados nessa lei de segurança nacional. Então isso reaviva, né, o Estado perseguindo os movimentos sociais, a sociedade, gera uma repercussão. O governo Fernando Henrique Cardoso, né, acaba criando uma comissão para fazer uma revisão, né? E o ministro da Justiça de então, que era o Miguel Reale Júnior, apresentou essa proposta, né, de uma lei de defesa do Estado de Direito, não já mais uma lei de segurança nacional, uma ideia de que é preciso defender o Estado de Direito, a democracia e a segurança interna, mas não em detrimento dos direitos dos cidadãos e da sociedade civil organizada. Porque, na verdade, tinha sido a Justiça Comum que tinha utilizado essa lei contra os membros do MST. Foi uma investigação da Polícia Federal, porque quando vem a Constituição de 88, o que era competência pela Lei de Segurança Nacional, né, da Justiça Militar, passa a ser da Justiça Federal. Qualquer tipo de crime previsto na Lei de Segurança Nacional é competência da Justiça Federal. Então era um começo de um processo de investigação envolvendo esses membros do MST. E aí, mais recentemente, né, meados dos anos 2000, outros membros do MST foram enquadrados, o próprio Stedley, num outro processo de ocupação, naquele momento em que também houve o Bruno Maranhão, que era de um outro grupo também de luta pela terra, quando ocuparam o Congresso Nacional, quebrou uma janela num prédio público ali. Nós viemos aqui fazer uma manifestação pacífica, com a carta para o presidente, pedindo um espaço para ter uma falação aqui com nossos companheiros, e sinceramente, na hora da entrada, o pau comeu. Aquilo gerou uma repercussão, também houve enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Em 2013, foi utilizada a lei para indiciar também manifestantes aqui em São Paulo. Em 2018, o Adélio, né, que foi aquele rapaz que deu uma facada no presidente Jair Bolsonaro, então candidato, também foi indiciado com base na Lei de Segurança Nacional por atentar contra o então candidato ali, Jair Bolsonaro. Em 2020, a gente teve um caso também que foi um pedido do ex-ministro Sérgio Moro para que o ex-presidente Lula fosse indiciado, né, uma investigação contra ele da Polícia Federal por conta de um discurso que ele fez ofensivo ao presidente Bolsonaro, num evento do Movimento de Atingidos por Barragens. Ou seja, houve também casos muito recentes agora, né, em relação a jornalistas. Então, houve uma charge do Aroeira, que o governo quis abrir, também o ministro da Justiça, né, o atual, agora André Mendonça, buscou a abertura de um inquérito para investigação. O Ricardo Noblat publicou isso também, alvo desse inquérito. E todos citam a Lei de Segurança Nacional. Todos esses inquéritos, né? O Marcelo Feller, que é um advogado que fez um comentário na CNN, também foi alvo de um pedido de abertura de inquérito com base nessa Lei de Segurança Nacional. O ministro Gilmar Mendes, do STF, quando disse: o Exército está se associando a esse genocídio. Também houve um pedido daí do ministro da Defesa para abertura de um inquérito com base na Lei de Segurança Nacional contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Ou seja, a gente tem um crescimento que é muito significativo, né? Várias ONGs de direitos humanos, como a Human Rights Watch, chegou a fazer um mapeamento com base na Lei de Acesso à Informação. Em 2018, nós tivemos 19 inquéritos abertos com base na lei, o que já é muito em relação ao que se tinha no passado, que era de 1 ou 2 por ano. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o número já salta para 26.
Em 2020, chegou a 51 procedimentos com base nessa Lei de Segurança Nacional da ditadura. Ou seja, há um crescimento muito significativo. Entendi. Claramente a gente está retomando uma prática que desde a ditadura a gente não via, né? Inclusive de uso dessa lei, mesmo que os inquéritos, pelo que eu estou entendendo, não são inquéritos que foram adiante, que levaram necessariamente a condenação Sim. com base nessa lei. Mas a lei já está sendo usada para intimidar cidadãos, né, de alguma forma. Exatamente, porque aí você ameaça com um inquérito, a pessoa precisa de um advogado, ela precisa acompanhar esse procedimento, imagina um inquérito instaurado em curso contra você, acusando de crimes que são crimes de penas que são razoáveis do ponto de vista da quantidade de anos e tudo mais, ou seja, é algo muito ameaçador, né? Ainda que boa parte deles acabem sendo travados depois no judiciário, mas de maneira muito clara são tentativas de intimidação e que provocam um efeito muito problemático em relação aos setores que querem fazer críticas, né? Você acaba minando a própria democracia com a possibilidade de dissenso e de conflito, né? Que são elementos fundamentais de qualquer democracia. Veja um dos casos que o presidente Bolsonaro ameaçou a abertura de inquérito, né? O pedido de abertura de inquérito em relação a profissionais do Ministério da Saúde, servidores da saúde, que estavam divulgando dados em relação à pandemia. Né? Então, usar uma lei para isso é algo que é muito perverso. Agora, tem outros usos que a gente está vendo também, como você mencionou quando trouxe, né, esse paradoxo aí, que é o fato do ministro Alexandre de Moraes tocar aqueles inquéritos no Supremo Tribunal Federal em relação a esses grupos radicais de extrema-direita que estão ameaçando a democracia e o Estado de Direito, como o próprio Daniel Silveira, né, pedindo um novo AI-5, defendendo a violência contra membros do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. 64 foi dado então o contragolpe militar, em que teve lá até que os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou 3 ministros da Suprema Corte, você lembra? Foi uma depuração, com um recadinho muito claro, ó, se fizer besteirinha a gente volta. Então note a precariedade da nossa democracia, né? Para mim ela fica muito clara quando a gente precisa de uma lei da época da ditadura, né? Que é uma excrescência, ela é uma lei que não deveria estar em vigor, né? Ela deveria já ter sido atualizada e alterada para que a gente tenha uma lei específica de defesa do Estado de Direito, mas nós nunca fizemos isso nesse curto período democrático brasileiro pós-88, e agora que vem um governo com inclinações claramente autoritárias, né? E que tenta usar todos os instrumentos que tem para poder controlar, né, a mobilização da sociedade, as críticas e etc., a gente vê a gravidade disso, né, como essa lei pode surtir efeitos muito negativos. Pois é, mas aí vamos entrar no caso do deputado um pouquinho, Daniel Silveira, né? Eu vi algumas críticas de juristas à forma como o caso foi enquadrado, ainda que claramente houvesse, de fato, essas ameaças a instituições democráticas nas falas do deputado, né? Onde que entrou exatamente a Lei de Segurança Nacional nessa história? O deputado Daniel Silveira, nos vídeos que ele faz ali, ele usa uma série de expressões e ameaças contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, se entendeu que ali ele acabou violando dispositivos da Lei de Segurança Nacional, sobretudo que é o que se baseou a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, que é o artigo 18, que diz o seguinte: tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Tá. Então se entendeu que o deputado Daniel Silveira, ele ameaçou gravemente, com o discurso que ele fez, o vídeo que ele posta, o livre exercício do poder jurisdicional do STF, porque ele incita claramente ali que não se respeite, que ele vai agredir o ministro, etc. Né? Então veja que, para além de um crime comum de difamação, de injúria, que ele está cometendo, que está no Código Penal, você tem aí um crime que tem
outra camada política que é contra a segurança nacional, porque ele não está falando contra pessoalmente o ministro Fachin, não é o cidadão Edson Fachin. Tá. Ele está atacando também o que o ministro representa investido na sua função jurisdicional. Então se enquadraria aí no artigo 18, e que eu acho que é razoável, sim. Né? Tá em vigor o artigo 18 e, de fato, aquelas condutas, né, praticadas por ele, o discurso, o vídeo e tudo mais, podem ser enquadrados nesse dispositivo legal. Agora, o que gerou maior discussão nessa prisão é em relação à flagrância, né, ao estado de flagrante da prisão. Porque um parlamentar ele só pode ser preso, né, se houver um crime inafiançável, que é o caso aqui, né, e se houver um flagrante verificado. Tem uma proteção por conta da imunidade parlamentar, inclusive, para não se perseguirem os parlamentares por suas posições e opiniões. Mas nesse caso do Daniel, ficou muito claro que ele extrapolou todos os direitos e prerrogativas que a imunidade parlamentar carrega. E você tem, portanto, um enquadramento em um crime, que é inafiançável pela Lei de Segurança Nacional, e, de outro lado, tem a discussão do flagrante, que aí já é mais frágil. Por quê? Né? Se entende que o flagrante, no caso de um vídeo, né, e esse foi o entendimento de que ele colocou aquele vídeo, que o vídeo acaba criando um certo flagrante quase que permanente, né? E isso de fato é muito perigoso, porque imagine algum movimento social que faça um vídeo, né, com uma crítica pública a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e que é legítimo criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí coloca esse vídeo na internet, e aí depois isso seja o fundamento para uma prisão em flagrante, né, de um dirigente desse movimento social e etc. Ou seja, esses dispositivos são muito delicados porque eles acabam abrindo uma brecha muito grande se o STF não colocar parâmetros mais objetivos e claros, se ele não modular melhor o que ele entende que está enquadrado aí na legislação, o que não está, o que é esse estado de flagrância, né, em momentos como esses virtuais, de uso de redes sociais, de vídeos e etc., e o que não é. Né? Então eu acho que a decisão ela é problemática, né, por alguns aspectos, porque é baseada nesse inquérito, que é um inquérito que a gente já fez episódio do podcast aqui falando dele, que foi instaurado de ofício pelo ministro Toffoli, então presidente, né, não respeitando o trâmite normal de instauração de inquéritos e investigações, né, tem uma série de questões ali problemáticas formais. Agora, tem essas decisões que é discutível no mérito a questão do flagrante, tem argumentos bons dos dois lados, mas fato é que era preciso o Supremo reagir nesse momento. Né? E acho que a Lei de Segurança Nacional ela acabou dando esse instrumento que o Supremo precisava, né, para poder defender o Estado de Direito e a democracia dessas ameaças que vem vindo num processo de uma escalada. Agora, eu acho que há uma lição a tirar desse episódio, né, que nós precisamos de uma nova legislação de defesa da democracia e do Estado de Direito no Brasil. De fato está parecendo bastante complicada, né, essa história, Renan, porque se de um lado essa Lei de Segurança Nacional foi a única possibilidade de enquadramento para o caso desse deputado, né? E mesmo no inquérito das fake news, de maneira mais geral, que a gente sabe que são mesmo uma grave ameaça à democracia, né? E pelo que eu entendo, não tem uma outra lei, não teria uma outra forma de enquadrar esse tipo de ataque, né? A gente vê hoje movimentos, né, até armados possíveis, em potencial, que possam atacar essas instituições. A gente já viu diversas ameaças ao Congresso, ao STF, quer dizer, então essa lei ela é a única que hoje daria, né, suporte jurídico para uma proteção dessas instituições. Por outro lado, essa mesma lei tem sido usada cada vez mais frequentemente pelo próprio sistema, pelo próprio governo Bolsonaro, para enquadrar seus inimigos como criminosos, né, seus adversários
e seus opositores como criminosos. Então, é difícil, né, saber, Renan, como fazer, o que você sugeriria que fosse feito para que a lei ela continuasse protegendo o Estado de Direito e a democracia e dando essa possibilidade para as instituições se defenderem de um eventual autogolpe, por exemplo, né, com apoio de setores também da sociedade, de uma base bolsonarista, vamos dizer, mais violenta, e sem, por outro lado, abrir essa brecha para que opositores do governo também tenham sua liberdade afetada, né, e inibida e sejam ameaçados com inquéritos baseados nessa lei. Sim, esse é o nó central da discussão que a gente precisa desatar hoje. Eu acho que essa é a tarefa um pouco desse momento histórico no Brasil. Você tem uma lei que ela é um entulho autoritário, né? Ela é um resto dessa ditadura que insiste em permanecer, e que a gente tem vários desses dispositivos dessa cultura política ainda entre nós. Mas ela tem alguns dispositivos e que são muito particulares na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, que são esses relativos à integridade, né, do nosso território, da soberania do Estado e assim por diante, né? A Constituição também tem algumas regras sobre isso, né, em que ela respalda o que essa lei traz, na melhor parte dessa lei, ou digamos, na única parte que presta dessa lei, mas a gente não tem outros diplomas legislativos que dão conta disso, né? A gente tem, no caso do Daniel Silveira, alguns crimes que ele comete ali contra a honra dos ministros, mas aí é uma questão, entre aspas, menor, né, de um direito penal comum aí, não é uma questão que envolva efetivamente o risco que ele está oferecendo à democracia. É sim o que ele está oferecendo, digamos, de ofensa e de violência contra a honra, a intimidade dos ministros, né? E aí é uma outra coisa. Então, para a defesa da democracia, não temos. O que eu acho que são caminhos possíveis aí e que me parecem urgentes. Em primeiro lugar, fazer essa filtragem constitucional da lei de 1983. Ou seja, o STF ele precisa enfrentar essa discussão. Os poucos casos que chegaram até o STF hoje, né, discutindo essa lei de segurança nacional, são casos muito pontuais em extradições, né, em questões que não envolveram uma discussão mais ampla sobre a recepção ou não dos dispositivos. O próprio Conselho Federal da OAB tem ensaiado propor uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, para poder fazer uma discussão mais no que a gente chama de um controle abstrato de constitucionalidade, né? De fazer uma discussão mais ampla sobre que dispositivos estão em vigor e quais não estão, porque ela precisa ser modulada à luz da Constituição, ela precisa ser entendida e filtrada à luz da Constituição de 88. Né? Isso é uma questão cronológica básica e hierárquica das normas. Né? A Constituição ela é de um nível maior hierarquicamente e é posterior cronologicamente. Essa lei precisa se adequar. Em segundo lugar, eu acho que é um caminho que vai pelo legislativo daí. E aí é preciso, e há projetos de lei sendo discutidos, né? Essa comissão nos anos 2000 lá, a pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso, já tinha feito uma proposta, você tem várias outras ainda em discussão no Congresso, de autoria de diversos deputados, de partidos diferentes, de legislaturas diferentes já nesse tempo todo, em que a gente precisa pensar numa legislação de defesa do Estado de Direito e da democracia que possa entrar inclusive no Código Penal, né, como uma ordem específica, uma seção específica ali do Código Penal que trate desse assunto. Né? Então você tem como pensar ali, definindo melhor, não deixando amplo, né, subversão, ordem política, ordem social, expressões assim que são muito amplas e que um governo autoritário de plantão pode utilizar essa vagueza para poder perseguir opositores, para poder calar a oposição. Então você pode prever e fazer um texto que seja mais específico, mais concreto, né, em relação, por exemplo, a essa questão de armas, dos tipos de ameaças, da grave violência, o que configura essa grave violência. Ou seja, é possível você equilibrar daí liberdade de expressão com esses limites de defesa da democracia e do Estado de Direito. E acho que esse é o desafio que está posto hoje no Brasil. A gente talvez não tivesse visto esse desafio, né, e a necessidade de trabalhar essa questão antes, porque os governos que a gente teve, em alguma medida, andaram dentro dessa linha aí,
né, que era uma linha da democracia, por mais que houvesse discordâncias em vários temas, questões, era uma linha básica de respeito à regra do jogo. Agora que a gente vê um governo que vive desse tensionamento, que está sempre trabalhando no limite, que está sempre jogando contra outras instituições, eu acho que está mais clara essa necessidade e eu acho que é o momento de agir mesmo, né, de que o Congresso precisa fazer o seu papel, e o Judiciário também, para que a gente consiga avançar no sentido de aperfeiçoar essa legislação. E aí, Renan, o que você selecionou dessa vez de dúvidas, comentários dos nossos ouvintes que podem fazer isso, lembrando mais uma vez, tanto pelo uso da hashtag Entretanto no Twitter, quanto enviando pra gente e-mails no entretantopodcast@gmail.com e agora também no nosso Telegram, né, que é @entretanto_pod, onde podem ser enviados áudios. Sim, chegaram umas perguntas bem legais, separei duas, uma que veio por e-mail e a outra que veio por áudio. A de e-mail foi mandada pelo Alex Alavarce e ele diz que a gente é companheiro dele, sempre de viagem às terças ao trabalho, ele faz pós-doutorado no Instituto de Química da USP e ele pergunta... pede, na verdade, um comentário sobre a decisão do STF em relação ao julgamento do direito ao esquecimento, que foi tema aqui no episódio nosso, de número 31. Ele diz que, do ponto de vista abordado pelo plenário, vejo que o direito ao esquecimento não pode ser feito de maneira arbitrária, sendo necessária análise de casos em específico. Afinal de contas, muitas relações podem ter relação direta ao passado e também muitos equívocos poderiam ser encobertos e, num futuro, serem cometidos novamente. É isso mesmo, Alex. O STF ele se debruçou sobre isso. A gente fez esse episódio quando tinha começado a votação, o julgamento desse caso. E agora a gente já tem uma posição por maioria, né, o STF por 9-1, decidiu que a Constituição Federal ela é incompatível com uma ideia de direito ao esquecimento. Tá? Então não há esse direito de você obstar a divulgação de fatos ou dados que são verídicos, ilicitamente obtidos, né, e acabar você coibindo porque são dados seus e etc. Né? Então, a gente não tem esse direito ao esquecimento consagrado no nosso ordenamento jurídico. Essa era uma discussão e a principal discussão desse processo. Mas disse o STF também que se você tem eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão, ou seja, veiculando informações que gerem danos para outras pessoas, né, que acabem ofendendo, que acabem divulgando informações falsas, desabonadoras e etc., aí vai haver uma análise caso a caso, né, a partir dos parâmetros que nós já temos na legislação de proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, né, tanto no âmbito civil como penal. Mas a boa notícia é que não há esse direito ao esquecimento, porque isso poderia significar um risco muito grande se ele fosse reconhecido em abstrato, como você chama a atenção, para o direito de informar e para a liberdade de expressão. E agora vamos à pergunta que veio por áudio. Ouçam aí. Boa noite, Laura, Renan. Aqui quem fala é Rubens Viana, de São Paulo. Sobre o podcast dos decretos do Bolsonaro de acesso às armas de fogo, vocês comentaram que os outros poderes podem derrubar esses decretos, e a minha pergunta é sobre a efetividade, né, desse decreto, e no momento que ele talvez seja derrubado, não sabemos ainda, o que ocorre com as pessoas que recorreram a esses decretos para ter acesso a mais armas. E, na verdade, a outra parte da pergunta também é se a intenção do Bolsonaro com isso tudo é ficar gerando um atrito, um estresse nos outros poderes, enquanto ele continua com a agenda dele. Sim, Rubens, esse decreto ele pode ser revisto pelos outros poderes, até revogado. A gente mencionou duas possibilidades, via Congresso ou via Supremo Tribunal Federal no episódio. Via Congresso já bem difícil que isso aconteça, porque nesse fim de semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele disse que os decretos do presidente Bolsonaro não invadiram prerrogativas do Legislativo, né? Então ele fez uma crítica pontual, mas na questão formal que permitiria a revisão,
Ele diz que ele não vê isso e ele é o presidente da Câmara, então eu acho que isso enfraquece, ainda que não exclua, eu acho que enfraquece a possibilidade de uma revogação, uma reversão via legislativo. Via judiciária eu acho possível sim que isso aconteça. Várias organizações já foram até o Supremo Tribunal Federal questionar a legalidade desses decretos. E aí agora é aguardar para ver quando isso vai ser julgado, né? O Supremo Tribunal Federal não tem uma agenda previamente definida, a pauta ela é definida pelo próprio presidente da corte de uma maneira discricionária, ele que escolhe o que pautar, quando pautar, mas é possível, como o STF tem em vários momentos adotado aí posturas de embate com o governo em questões mais sensíveis, como da saúde pública na pandemia, né? Como de direitos fundamentais também de grupos vulneráveis, talvez aí nessa questão também o Supremo das armas, o Supremo tem uma posição mais uniforme e queira, de alguma maneira, comprar essa briga com o governo, né? Isso é algo que a gente vai ter que observar. Em relação às pessoas que já compraram as armas, né, nesse período em que o decreto está valendo, vai ter uma discussão aí sobre um direito adquirido delas e uma modulação dos efeitos da decisão, porque pode ser que o decreto seja considerado inconstitucional desde a data da sua edição, né, e que é muito provável que isso aconteça. E isso acontecendo, não dá para se reivindicar daí um direito adquirido com base nisso, né? Então essas pessoas não poderiam ficar com essas armas, elas vão estar sujeitas à regulamentação anterior, né, a esse decreto novo do presidente Bolsonaro. Então essa é uma discussão ainda que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, a depender do modo como ele decida a legalidade e a constitucionalidade desse decreto. E a dica, Laura, dessa semana para os nossos ouvintes, o que você separou aí? Então, Renan, aproveitando até um pouco o gancho do episódio de hoje, do tema que você escolheu para a gente abordar, eu queria sugerir aqui o livro que eu recebi agora há pouco tempo, do Roberto Simon, O Brasil contra a Democracia, a ditadura, o golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. O livro faz uma pesquisa histórica bastante interessante sobre o papel da ditadura brasileira no apoio ao golpe no Chile, né? Inclusive como, né, as motivações que levaram a isso, não apenas de uma sujeição aos Estados Unidos na Guerra Fria, mas também motivações próprias do Brasil que enxergavam o Allende como um inimigo, né, como alguém que ameaçava a segurança nacional. E aí, enfim, o livro começa de maneira já bem a cativar o leitor, com a primeira visita oficial do Pinochet ao Brasil, 6 meses depois do golpe, e como não foi à toa a escolha do Brasil como, vamos dizer, uma premiere, que é como eles falam aqui no livro, do Pinochet com a faixa presidencial no cenário da política internacional. Eu estou começando a ler, mas o livro é desses que te pega e, enfim, para mim é um assunto bem sensível, porque meu pai estava lá no Chile, foi inclusive, dos que foram presos, dos brasileiros que estavam no Chile, que foram presos com essa colaboração da ditadura brasileira com a ditadura chilena. Legal demais a dica, Laura. Eu tinha já visto que aconteceu o lançamento, que estava saindo, mas não tive a oportunidade ainda de pegar esse livro não. Certamente já vai ficar na fila aí. Então a gente se vê na próxima semana. Até terça-feira que vem, pessoal. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.